banquete da noite anterior me abalaram um pouco os nervos. Eu estava com uma forte dor de cabeça e me sentia desesperadamente sonolento. Ao invés de sair e passar a noite fora, como eu pretendia, ocorreu-me uma ideia melhor. Após saborear uma pequena ceia que minha esposa Catarina preparara, resolvi que iria enfiar-me logo na cama, pois estava exausto. Gosto muito de vinho. Minha mulher falou que foram 5 taças, mas certamente essa mania confundiu as coisas. Concluindo a refeição, levantei e coloquei a cabeça no travesseiro, com aquela pequena esperança de gozar de um maravilhoso sono até o meio-dia seguinte. Mas quando é que a humanidade realizou suas esperanças? Não terminara meu terceiro ronco quando a campainha começou a tocar violentamente. Despertei na hora. 1 minuto depois, minha mulher aparece no quarto enfiando um bilhete na frente do meu nariz. Era do meu velho amigo, o Dr. Ponomer. Abri o bilhete e o li. Imediatamente, meu caro e bom amigo, logo que receber esse bilhete, venha participar de nossa alegria. Afinal, depois de grande habilidade, obtive o consentimento dos diretores do Museu da Cidade para examinar a múmia. Você sabe a que múmia me refiro. Tenho permissão de desenfaixá-la e abri-la, se for preciso. Estarão presentes apenas poucos amigos. Você é um deles. A múmia acha-se agora em minha casa e começaríamos a desenrolá-la às 5 horas desta tarde. Sempre seu Ponomer. Ao ver aquela assinatura, despertei imediatamente. Vesti-me com rapidez e me dirigi até a casa do doutor. Boa noite, doutor. Esperávamos ansiosamente sua chegada. Estou muito ansioso para ver o que nos espera. Venha, não há mais o que esperar. Chegando lá, encontrei um grupo de pessoas curiosas que aguardavam minha chegada. A múmia estava estendida sobre uma mesa de jantar e logo depois que os cumprimentei, começaram a examiná-la. Essa múmia havia sido trazida pelo capitão Arthur, primo de Ponomer. Seu túmulo ficava nas montanhas da Líbia. O túmulo era repleto de joias, vasos, flores e fortunas, indicando a tamanha riqueza do egípcio. Aproximei-me mais da mesa e vi a múmia já fora de seu sarcófago, enrolada em inúmeras faixas. Em suas mãos e em volta de seu pescoço pousavam 2 colares de pedras. Suas unhas brilhavam e sua pele, ao começar a desenrolá-la, vimos que parecia jovem, com apenas alguns vermelhões. Repentinamente, o Sr. Glidon teve a brilhante ideia de aplicar eletricidade na múmia. Criada, traga-nos a bateria. Sim, doutor. Pegamos a bateria e conseguimos colocar o fio em contato com um dos dedos da múmia. Começamos a rir. Aquilo era ridículo. Eu encarava a múmia. Resolvi trocar o lugar do fio, colocando agora em seu nariz. Dei um grito. Todos demos um pulo de pânico. A múmia mover o joelho e abrir os olhos num movimento só. O seu segundo movimento foi mover o pulso com força em direção ao Dr. Ponomer, golpeando seu peito. O doutor caiu para trás e todos gritaram de pavor. Devo dizer-lhes, cavaleiros, que estou tão surpreso quanto mortificado pela vossa conduta. E você, Dr. Ponomer, nada de melhor eu poderia esperar, já que é um pobre bobalhão que não sabe de nada. Mas vocês, Sr. Glidon e Sr. Silk, eu realmente esperava uma conduta um pouquinho mais cavalheiresca. O que deveria supor de vocês que me deixaram sem roupas nesse clima miseravelmente frio e não me puxaram o nariz? Nenhum de nós demonstrou medo, apenas um ar angustiante. Me coloquei fora do alcance da múmia e fiquei em um canto, observando tudo de longe. Por que não fala, Sr. Buckingham? Está com medinho? Mas afinal, qual é o seu nome? Me chama Alamistáquio. Conde Alamistáquio. Era um tanto pavoroso falar assim com uma múmia ressuscitada. Eu pensava que fazia uma eternidade que o senhor estava morto. Que calúnia. Eu tenho pouco mais de 700 anos de idade, meu pai viveu 1000 anos e quando morreu ainda não estava caduco. Então, meus caros, eu ainda sou um moço. Eu apenas os observava quieto. Por meio de alguns cálculos, pôde-se comprovar que a idade da múmia estava errada. Já havia se passado mais de 5.050 anos desde que Alamistáquio fora depositada em seu túmulo. Mas minha observação não é quanto à sua idade, mas sim a imensidade de tempo durante o qual o senhor esteve empacotado nessas faixas.
Mas o que realmente não conseguimos entender é como o Senhor, tendo morrido e sido enterrado no Egito há mais de 1000 anos, está hoje aqui vivo e magnificamente bem. É inacreditável. Se eu estivesse morto, como o senhor diz, é óbvio que morto ainda estaria, pois vejo que vocês ainda estão nos primórdios da era da eletricidade desenvolvida pelas ações químicas e não podem fazer com o que era comum entre nós. A verdade é que sofri um ataque de catalepsia e meus melhores amigos acharam que eu estava morto, ou deveria estar. Então, embalsamaram-me. Acredito que vocês conheçam esse processo. Os ignorantes, embalsamar no Egito era paralisar todas as funções do humano, incluindo não só o ser físico, mas o modal e o vital também. Resumindo, em qualquer estado que se encontrasse a pessoa, no período de embalsamento, não permaneceria vivo. Mas como eu tenho prazerosa honra de ser o sangue do escaravelho, fui embalsamado vivo, como vocês podem ver agora. O sangue do escaravelho. Sim, né, seu idiota. O escaravelho era o emblema de uma família patriarcal muito numerosa. Ser do sangue do escaravelho é ser um dos membros desta família nobre. Mas o que isso tem a ver com o fato do Senhor estar vivo? Ora, bolas. É costume no Egito, antes de embalsamar um cadáver, extrair seus intestinos e os miolos. Mas a raça dos escaravelhos não se conformava com esse costume. Agora eu entendo. E suponho que todas as múmias intactas que chegaram até nós tenham sido do sangue dos escaravelhos. Mas é óbvio. Eu pensava que escaravelho era um dos deuses egípcios. Um dos egípcios o quê? Deuses? O que é que o senhor está dizendo? Nenhuma nação sobre a face da terra jamais conheceu senão um único Deus. O escaravelho era apenas um símbolo. Usavam-nos para prestar culto ao Criador. Então, é possível que entre as catacumbas, perto da Líbia, possam existir outras múmias da tribo do escaravelho, em condições de vitalidade. Vou lhe puxar o pé. Mas respondendo a sua pergunta, é claro que sim. Todos os escaravelhos embalsamados acidentalmente vivos ainda estão vivos, mesmo alguns dos que foram propositalmente assim embalsamados. Podem ter sido esquecidos e permanecem no... O senhor poderia ter a bondade de nos explicar o que quer dizer com propositalmente embalsamados? Com grande prazer. A duração normal de vida de um homem era de quase 800 anos. Poucos homens morriam antes dos 600. Depois da descoberta do embalsamento, corriam os nossos filósofos que se poderia avançar nos interesses da ciência, tendo, por exemplo, um historiador atingindo seus 500 anos. Esse escrevia um livro e depois embalsamava-se, com todo o tempo e cuidado, deixando as instruções a seus executores, para que revessem depois de certo tempo. Voltando à vida, encontraria sua grande obra convertida numa espécie de caderno de notas à toa. O historiador reescrevia então toda a sua obra, de acordo com seus saberes e suas experiências, de acordo com a sua época em que vivera. Esse processo tinha como resultado evitar que a nossa história degenerasse em uma completa fábula. Então, é possível que entre as catacumbas, perto da Líbia, possam existir outras múmias da tribo do escaravelho, em condições de vitalidade. Claro. Queria fazer uma pergunta. O senhor disse que o historiador fazia correção pessoal das histórias com base nas tradições de sua própria época. Então, qual a proporção da verdade misturada a essa cabala, ou seja, a esse método interpretativo pelos religiosos? Cabala, como o senhor definiu, gozava da fama de estar a par dos fatos relatados nas histórias não reescritas, isto é, jamais se viu, em circunstâncias alguma, uma simples jota que não estivesse radicalmente errado. Queria fazer uma pergunta. O senhor disse que o historiador fazia correção pessoal das histórias com base nas tradições de sua própria época. Então, qual a proporção da verdade misturada a essa cabala, ou seja, a esse método interpretativo pelos religiosos? Senhor, confesso que as ideias que o senhor me apresentou são extremamente novas para mim. No meu tempo não conheci ninguém que nutrisse uma fantasia como essa que o universo realmente tivesse um começo. Lembro-me que uma vez ouvi algo de um homem muito sábio a respeito da origem da raça humana, e esse homem usava a mesma palavra Adão, que o senhor faz uso. Mudando de assunto, o seu povo era capaz de contar eclipses? Sim. Continuei a fazer perguntas sobre seus saberes astronômicos. Queria achar um ponto fraco naquele morto. Perguntei sobre lentes e vidros. E o que o senhor acha de nossas estradas de ferro, então? Nada de particular. Nossas estradas de ferro eram fracas e mal projetadas. Não podiam ser comparadas com as que os egípcios antigos transportavam até templos inteiros. Aposto que os egípcios não conheciam o vapor. Idiota. Não sabe que a moderna máquina a vapor deriva de uma invenção de Hero, através de Salomão de Caos, egípcio?
Mas, meu caro, os egípcios em alguma época compreenderam a fabricação das pastilhas Podaner. Jamais houve maior triunfo. Jamais derrota alguma foi suportada de tão má vontade. De fato, não poderia tolerar o espetáculo da mortificação da pobre múmia. Notei que o egípcio estremecia de frio. O doutor usou esse argumento para mudar de assunto. O senhor parece estar com frio. Deixe-me trazer alguns trajes para você vestir. Para mim, aquele dia já tinha sido frustrante o bastante. Me despedi e saí. Quando cheguei em casa, passava das 4 horas da manhã e me fui direto para a cama. Agora são 10 da manhã e estou de pé desde as 7, escrevendo essas notas em benefício da humanidade. Quanto à minha mulher, nunca mais a verei. É uma víbora. A verdade é que estou cansado dessa vida do século XIX. Além disso, estou ansioso para saber quem será o presidente de 2045. Ou a presidente, não sabemos o que o futuro nos reserva. Portanto, logo que terminar de escrever, irei até a casa de Pononer, fazer-me embalsamar por uns 200 anos.